Armadilha que atrapalha a sua separação. Olá, eu sou Yara Restini, estou aqui para ajudar você a se preparar para sair da relação que não te faz feliz e a reconstruir a sua vida depois da separação. Eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 no papel, e eu quero mostrar como se separar do jeito certo e abraçar toda a felicidade reservada para você no universo. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma armadilha que pode surgir quando você decide se separar. A armadilha perigosa que eu vou mostrar para você aqui é a da inversão de autoria. Como assim? É assim, você viveu aí toda a tensão da fase, de indecisão, se acabando de pensar se devia se separar, se não devia, se será que não tem mesmo jeito, será que deve dar mais chance para pessoa, será que tem que aguentar sem separar, ou será que já chega de ficar aguentando? É uma fase sofrida demais, essa que você vive enquanto você não decide. Você já passou por tanto desgaste pensando e imaginando, mas como vai ser? Como eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? É pesada demais essa fase. Você já ficou se perguntando, se não tem jeito mesmo de evitar a separação e se cobrando assim para ter mais paciência ou então abrir mão do seu sentimento de felicidade aí na vida. Aí depois de muito penar, você decide, cria coragem, ensaia, como que você vai falar para o outro, para a família, para os amigos, e aí finalmente você comunica. Aí o que é que o outro faz? Ele inverte a situação. Ele age como se ele que tivesse tomado a iniciativa. Ele faz uma inversão inesperada, Então ele reage assim, ai, que bom que você falou nisso, eu estava sentindo mesmo e estava sem coragem de te falar, sabe? Ou então ele fala assim, beleza, só que não tem volta, tá? Eu espero que você tenha pensado muito bem, porque agora para mim acabou mesmo. Ou então ele fala assim, ok, eu também quero uma coisa melhor para mim. Ou então ele reage com desdém, como quem não tá nem aí pro problema, Como quem não se importa. Isso acorda aí dentro de você o seu sentimento de rejeição profundo. Você fica confusa, vê que então você sofreu tanto para tomar a decisão e de repente é ele que não quer. É ele que então queria dar o basta em você. Pronto, a rejeição dá um nó na sua cabeça. Você fica mal, se sente abandonada, começa a achar que ainda ama, que ainda pode ter jeito sim. Você balança bonito na sua decisão de se separar quando ele faz isso. O sentimento de rejeição apaga da sua mente todos os motivos que fizeram a relação não dar certo e você decidir. Aí você entra num movimento de tentar provar para você mesma que ele não pode te rejeitar assim. Você perde o controle do que está acontecendo. Pronto, você caiu na armadilha. E não importa se o outro fez isso de propósito, para provocar essa reação em você. Não importa se ele foi sincero e também não estava querendo mais mesmo, O que importa é que isso provoque em você uma dúvida terrível. O que importa é o estrago do controle da situação que você achava que era seu. Era seu o controle.
Olha, deixa eu contar para você o que aconteceu com a Maria. A Maria estava vivendo um amor na maturidade, né? Começaram a história deles aí em torno de 50 e poucos anos dele e uns 60 e poucos dela. Apesar dele ser muito bem sucedido profissionalmente, ele estava com a vida financeira bem bagunçada. E no fim, sei dizer que ele estava dependente dela financeiramente. E ele gostava de festas e viagens e encontros com amigos com petiscos chiques e caros, restaurantes caros. E ela bancava. E passou a se privar de coisas para ela mesma e para a família. Ela passou a se isolar, aliás, da família, né? A vida dela ficou girando em torno da vida dele, do que ele queria e tal. E vira e mexe, ele ia passar uns dias na cidade da família dele. E ela desconfiava que tinha rolo por lá. E essas coisas aí foram chegando num ponto que ela não aguentou mais. Ela decidiu se separar. Aí quando ela falou para ele, ele inverteu a situação. Ele agiu como se ele é que quisesse romper com ela. Ela pirou, entrou em desespero, se arrependeu, pediu para continuar e ele não quis, de jeito nenhum. Ela ficou muito mal e mesmo já com outra pessoa depois, ela ficou obcecada nele até ele morrer. Ela nunca conseguiu superar a rejeição dele daquele momento. Ou melhor, ela nunca conseguiu superar o sentimento de rejeição dentro dela. E colocou esse buraco interno em cima da figura dele, buraco dela. E comigo já aconteceu também essa armadilha aí. Eu namorava o Roberto, um cara brilhante. Eu admirava ele pra caramba, separado, inteligentíssimo, super bem sucedido. Ele morava em São Paulo e eu aqui em Ribeirão Preto. E olha, a gente fez viagens juntos, a gente curtiu muito juntos. Ele dava palestras, sabe, no Brasil inteiro sobre várias coisas, entre elas aquele lance lá de implantação de qualidade em empresas, hospitais e tal, aquelas tais de ISO 9000, ISO não sei mais quantos mil, sei lá. Ele era um sucesso, ele era super requisitado, incrível. Só que ele não tinha tempo para mim. Ele tinha pouquíssimo tempo para mim, para combinar de se encontrar e tal. Uma vez a gente estava em Curitiba, ou cidade linda, né? Ele tinha umas palestras para dar lá em Curitiba. E uma conhecida dele, mulher de um amigo lá, deu uma dica de leve sobre cada vez que ele ia para Curitiba, ele levava uma mulher diferente nas palestras. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha e comecei a entender a falta de agenda para mim, sabe? Aí eu decidi terminar com ele, apesar de estar gostando muito dele, eu estava encantada. Depois de um mês que eu tinha terminado, o que ele faz? Ele me mandou um e-mail, todo educado, carinhoso, perguntando como é que eu estava e me agradecendo por ter dado para ele a chance de voltar com uma ex quando eu larguei ele. A chance de ter descoberto que ela é que é a mulher da vida dele. Ele falou assim que ele ficou muito mal quando eu terminei com ele e ele acabou procurando essa ex aí e voltando com ela. Pronto, eu pirei, eu reapaixonei, eu esperneei, eu briguei, eu pedi, eu falei, eu implorei, eu quase morri de paixão, quase morri de amor, eu fiquei até com febre. Por quê? Porque com aquele e-mail ele acordou o meu sentimento de rejeição. Ai. Nessas histórias aí a gente vê que essa armadilha da inversão de autoria é terrível. Ela pega no fígado, ela pega nas nossas carências, inseguranças, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Ela acaba
com a nossa decisão que parecia que estava tudo certo, parecia que a gente estava tão segura. Por que você cai nessa armadilha de rejeição? Olha, o sentimento de rejeição está ligado a emoções do passado. Então, se a pessoa inverte a autoria lá do rompimento, a sua memória já vai buscar instantaneamente por situações de rejeição, as primeiras situações de rejeição, né, marcantes, as primeiras situações, sensações de abandono da sua infância, ou então de quando você ainda era um bebê, sem você nem perceber, você vai para lá, para o passado. E a rejeição é potencializada por outros sentimentos que aparecem, como a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, você se sente indigna, menor, aquém, né, da pessoa, ou então não boa o bastante para conseguir o amor que você precisa e quer, por exemplo. Você sente que perdeu o controle da situação e que não vai ser capaz de recuperar esse controle. Olha, quando o outro inverte a situação e te rejeita, você não pode jogar em cima de você uma razão para isso, sabe? Você não pode entrar naquela de ficar pensando, o que tem de errado comigo? Que ele já nem me queria também. A escolha da pessoa não está focada no que tem de errado em você para ser merecedora do amor dela ou não. A escolha da outra pessoa está focada nos desejos dele. Então é importante você não misturar as suas crenças limitantes com a atitude da outra pessoa. E é assim em tudo. Uma pessoa que, por exemplo, faz uma festa e não convida você, né? Ou porque ela esqueceu na hora de fazer a lista, esqueceu de você, ou então porque ela tentou te ligar, não conseguiu e depois acabou não ligando, ou então porque ela fez uma reunião, escolheu pessoas assim com interesse específico, era uma espécie de uma conversa ali, ela deixou de convidar você por essas razões dela. E não porque você não é digna de estar na festa, não porque você não é boa o bastante para ser convidada, sabe? Não porque ela queria ferir você, mas sim por razões dela, que não tem nada a ver com você como pessoa. Existem várias situações que fazem a gente ter que lidar com a rejeição como essa, né? Além dessa armadilha que eu tô falando aqui, né? Se a gente não souber lidar, se a gente não aprender a superar esse sentimento, a gente sofre muito mais do que deveria. E sabe por que a rejeição dói tanto? Porque você coloca muito peso no que o outro pensa, no que os outros pensam. Sabe, você busca a aprovação externa total antes de se sentir bem com quem você é, sabe, com o que você escolhe e decide. De qualquer forma, o sentimento de rejeição é muito dolorido e precisa sim ser trabalhado, mas não fazendo você mudar de rumo, não anulando os seus planos, não deixando a dor bagunçar a sua decisão, mas sim cuidando da sua criança interior e do seu amor por você mesma. Assim, cuidando das suas dores de rejeição lá da infância, para conseguir olhar de um jeito novo para essas dores e cuidando de você em todos os sentidos, para construir o seu amor próprio. Qual é o jeito errado de lidar com essa armadilha aí? O jeito mais errado de resolver isso aí é se cegar e permitir que a sua decisão de se separar fique balançada. E aí começar a querer voltar atrás, né? Não adianta querer retomar uma relação que está falida, né? Para colocar um anestésico aí no seu sentimento de rejeição. Não adianta, porque ela vai continuar sendo igual.
Ela vai continuar tendo as mesmas coisas que fizeram você se sentir infeliz e fizeram você se decidir se separar. O jeito certo de lidar com essa armadilha aí é o seguinte: a primeira coisa a fazer é perceber, tomar consciência de o que está falando alto é o seu sentimento de rejeição. Pura e simples, é a sua criança interior ferida, né? Isso aí não tem nada a ver com a sua decisão de se separar. Essa tem os motivos dela, né? Essa tem os seus motivos fortes. Na sua decisão de se separar, entraram muitos fatores negativos à relação, que não podem ser, de repente, desconsiderados por você, porque isso só vai tomar mais tempo da sua vida, né? Voltar, viver tudo de novo, sofrer tudo de novo para decidir a mesma coisa de novo. O que fazer então? O primeiro passo para que a rejeição seja um pouco menos sofrida é cultivar mais amor por você mesma. A trava da falta de amor próprio é a trava mestra da sua vida. Ela provoca um monte de outras travas internas aí. Sabe, se você não aprendeu a se amar na infância, se você não conseguiu desenvolver o seu amor por você mesma naquela fase, saiba que você pode começar a aprender a se amar em qualquer momento da sua vida, em qualquer idade. Você pode começar agora. Então, pare de se criticar. Se tem alguma coisa em você que incomoda você, toma uma atitude consciente e muda aquilo que te incomoda. Recupera o poder sobre a sua vida. O que os outros esperam de você não é importante. Sabe, precisa quebrar esse vínculo de que, essa coisa louca de que a gente só é bom o bastante quando as outras pessoas acham assim. Traz para sua mente as características boas, positivas suas, que você sabe e reconhece, ao invés de ficar se focando no que você acha negativo em você. Quando você ouvir um não pensa assim: eu fui rejeitada, eu não sou boa, não sou bonita, ou não sou esperta o suficiente. Ao invés disso, pensa assim: ele disse não, apenas. Aí procura refletir o que essa experiência aí pode trazer de positivo para a sua vida. Às vezes até um incentivo para você rever atitudes que você não está gostando em você e que você quer mudar. Mas não pega isso como, sabe, o motivo dele é o dele. Um incentivo para repensar e de repente perceber que nem era exatamente aquela pessoa ideal para você. Um incentivo para buscar outras pessoas que tenham mais a ver com os seus ideais, sabe? Ao invés de ficar remoendo o que foi negado para você, olha para frente. Tenta se concentrar nas oportunidades, se abre, elas podem vir com essa situação nova, sem o outro. Sabe, de repente, se você perdeu seu emprego, por exemplo, pode ser que apareça um ainda melhor, sabe? Que pague mais, dê mais satisfação para você. No amor pode acontecer o mesmo. Então, o caminho aqui é se preparar para a separação. E algumas das coisas para se preparar é justamente se cuidar emocionalmente, tratar muito bem de você mesma, combater as suas crenças limitantes e assim cultivar a sua segurança, a sua autoestima, sua autoconfiança. Aí você pode pensar assim: lá vem essa história de autoestima. Então, você ouve tanto falar, né, de autoestima, amor próprio, fica até enjoada, né, de tanto ouvir falar. Só que você toma alguma atitude para dar para você mesma esse crescimento pessoal, essa boa condição interna aí? Yara, mas o problema não é eu não estar bem, o problema é o jeito que o outro fez. Não é verdade. Sabe por quê? Porque se você estiver inteira, se você estiver segura,
serena, o outro pode fazer o que for, que não vai te abalar. Quando a gente está preparada, quando a gente está centrada, quando a gente está bem, a gente é que dirige a nossa história. A gente é que protagoniza a nossa novela de vida aí. O resto é tudo coadjuvante. Né? Então você pode falar assim, Yara, mas eu não sei como trabalhar isso aí em mim para ficar firme. Você não precisa trabalhar nisso sozinha. Você não precisa adivinhar sozinha o jeito de se cuidar. Se você não sabe como cuidar dessas travas internas aí, eu mesma, por exemplo, tenho um curso que ensina a se preparar internamente. E externamente também, para ter uma separação aí de sucesso. É possível ter uma separação de sucesso. E o que é uma separação de sucesso? Uma separação de sucesso é aquela que traz a liberdade de ser feliz. Sem culpas, sem guerras, sem constrangimentos, sem ficar mal, além da conta, sem ficar refém de nada e nem de ninguém, sem cair em armadilhas como essa que eu mostrei aqui. A sua separação precisa ficar resolvida totalmente dentro de você. E precisa não deixar nenhum rastro nocivo para atrapalhar a sua busca de felicidade. Funciona perfeitamente quando você cria condições internas para tomar decisão, sem culpa, sem medo, quando você cuida de você do jeito certo nesse processo aí todo de separação. Quando você gerencia a sua superação para que ela seja tranquila e faça você crescer como pessoa. Eu sou a prova viva disso e eu quero essa mesma felicidade para você. E eu quero deixar aqui uma dica para lidar aí com a rejeição no seu dia a dia. Quando você sente o seu sentimento de rejeição ser invocado aí do fundo do seu ser, dá uma olhada com atenção para outra pessoa. O outro rejeita por escolhas dele e não por encontrar razões em você para te rejeitar. O que você sente quando rejeita alguém? Você não rejeita porque você acha que o outro não merece ou que o outro não está à sua altura, não está à altura das suas escolhas. Quando você rejeita, você nem pensa na dor da rejeição do outro. Por quê? Porque você está focada nas suas coisas, não é por causa dele que você rejeita, é por causa do que você quer, do que você não quer, do que você sonha, não é? Essas suas escolhas, elas precisam ser respeitadas, não é assim? Então, as escolhas das outras pessoas precisam ser respeitadas também. Então, não mistura as suas crenças limitantes com as atitudes das pessoas. As crenças limitantes são verdades falsas que você acredita como se elas fossem grandes verdades, né? É igual essa daí, eu não estou à altura dele, ninguém mais vai me querer. Minha vida não vai ter sentido sem ele, e por aí vai. Então, quando você ouve um não de alguém, um chega para lá, tenha em mente que nem todos os nossos desejos são realizados nessa vida. Quando você cai numa armadilha dessa, de inversão de autoria, tenha em mente que a pessoa pode estar reagindo de acordo com a dor de rejeição dela também. Pensa nisso. Você já viu uma forma assim de reverter a situação, a rejeição? Olha só, quando a gente fareja a rejeição, a gente se fecha, não é? A gente cria um escudo de proteção contra a pessoa. A gente fecha os canais de amor e de empatia para essas pessoas que você acha que estão rejeitando você, né? Quando você abre esses canais, você tem a mesma abertura de canal de amor de volta. Então, se você passa, por exemplo, uma pessoa que te ignora, você passa a olhar nos olhos, a sorrir, a olhar com amor, a elogiar com carinho, você derruba a resistência dessa outra pessoa. O medo
de ser rejeitada fecha canais importantes. Se você abre esses canais, você neutraliza a rejeição. Não estou falando dessa situação de separação, lógico. Então, quando você cai numa armadilha de inversão de autoria, para um momento e toma consciência de que a rejeição que você sente é só sua. Então, reage diferente. Abra os canais de amor e responda assim: que bom, eu fico mais tranquila ao ver que você está bem. Eu fico aliviada em saber que para você também não estava funcionando. Cultiva a serenidade. A serenidade permite que você tenha esse tipo de reação diante dessa e de outras armadilhas que podem surgir aí. A serenidade permite que você pare e pense no colo que você precisa se dar antes de reagir mal a essa situação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a ficar esperta com essa armadilha aí e a chegar um pouco mais perto da felicidade que está aí reservada para você no universo. Obrigada! E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.